O arranjo de polias da figura é preso ao teto para erguer uma massa de 24 quilinhos, sendo os fios inextensíveis, não estica, e desprezíveis as massas das polias e dos fios. Desprezando os atritos, mundo da Cinderela determine, letra A, o valor do módulo da força F necessário para equilibrar o sisteminha, e letra B, o valor do módulo da força F necessário para erguer a massa com velocidade constante. É nóis na fita, tudo bem? Com você, Lesk? É nóis. Sou Bruno Fernandes BF, estamos aqui para resolver mais uma questãozinha aí, agora envolvendo aí polias. Muito boa essa questão, porque envolve logo os dois tipos de polias que a gente tem. Na academia tem muito isso. Praticamente todos os aparelhos na academia trabalham com polias. Polias também são usadas, né, em obra, às vezes para erguer lá um baldezão de cimento. A polia é super maneira, super usada no cotidiano. Então, quais são os dois tipos de polias que a gente tem? A gente tem as polias que são móveis. Conforme você vai movimentando o sistema, elas também vão se movendo. E as polias que são fixas, tá? Como essa daqui que está presa ao teto. Então, uma polia fixa é uma polia que serve só para mudar a direção da força. Por exemplo, vamos supor que você tem um baldão de cimento aqui, tá? E aí tem uma cordinha aqui e você está aqui. E aí você quer elevar esse balde de cimento. Se fosse no peito, na raça, o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar o balde de cimento e fazer uma força para cima. Concorda comigo? Mas quando você usa aqui uma polia e você está aqui com uma cordinha, o que você vai fazer? Você vai, ó, aplicar uma força para baixo, né? Então, qual é a moral da história? A moral da história é: a polia fixa, ela serve para mudar a direção da força, tá? Porque aqui você teria, obviamente, o peso do balde. Aqui em cima tem corda, tem tração, né? Então você teria que fazer uma força para cima. Mas aí a grande vantagem de você usar a polia é você reverter o sentido da força. Então você vai fazer uma força para baixo. Tá legal? E uma polia móvel, ela é maneira porque às vezes você precisa movimentar um troço que é super pesado, tá? E aí quando você bota polias móveis, o maneiro dela é que ela divide o peso em dois. Então, na verdade, por exemplo, aqui se você tivesse uma polia aqui móvel, aí você tivesse aqui um treco pendurado, exercendo uma força-peso, aí cada cordinha dessa aqui exerceria uma força que seria a metade do peso original. Então isso é maneiro porque depois você bota aqui uma polia fixa e aí em vez de você fazer, por exemplo, 100 Newton de força para puxar esse cara, você só vai fazer 50. E aí se você botar outra polia, divide por 2 de novo, 25. Depois divide por 2 de novo, 12,5 e por aí vai. Então quanto mais polias móveis tiverem, sempre você vai dividindo a força que você vai fazer por 2. Então, muito maneiro. Por isso que é muito útil você utilizar as polias por aí, tá? Então, às vezes, quando você tá no aparelhozão lá da academia, tá lá, né? Vai lá, tira um selfie, fotinho no espelho. Mó frango, mas tá lá. Aqui, fortão, aquela coisa toda. Aí, tá lá. Aí, vai fazer o voador, né? Aí, olha lá. Tô pegando 100 quilos. O Chapa não tá pegando 100 quilos nem aqui nem na China. Pode ter certeza que você vai contar lá as polias móveis que você tem lá. E se você tiver, por exemplo, uma polia móvel, você está pegando só 50, metade disso. Se você tiver 2 polias móveis, você está pegando 25, que é um quarto disso. Se você tiver 3 polias móveis, você está pegando 12,5, tá? Que é metade de 25. E assim sucessivamente. Então, nunca acredite que você está pegando aquele peso. Você tem que ver quantas polias móveis tem ali e que está dividindo aquela força por 2, que você deveria, na verdade, fazer para puxar 100 quilos, né? Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Então, a gente tem um pezinho aqui de 24 quilos. Então, obviamente, aqui eu tenho... que eu tenho peso, né? Aí, claro, cordinha aqui vai exercer uma força chamada tração. Tração. E o peso eu posso calcular, né? Não posso? Quanto é que vale o peso? O peso
é igual a massa vezes a gravidade. Então, 24 vezes 10 me daria 240 newton. Pausa. Deixa eu pegar aqui os dias que caiu. Ui. Calma aí, já estou subindo, porque tem 2, não, tem 3 aqui. Vou subir agora. Subi, pronto. 240. Então, essa cordinha aqui também está fazendo uma força de 240. Mas é que tá. Agora a gente tem uma polia móvel. Então, o que vai acontecer aqui? Essa polia móvel, deixa eu botar na mesma cor. Essa polia móvel vai pegar essa tração e dividir pela metade. Então, T2 sobre T2. Então, agora a força nessa corda aqui não é mais T, passa a ser só metade de T. E aqui, como eu tenho outra polia móvel, tá? Aí eu divido de novo por 2. Então, T sobre 2 divididos por 2 dá T sobre 4. E aqui, idem. T sobre 4. Ué, Befinho, mas não tem mais uma aqui? Tem, mas aí aqui é uma polia fixa, né? Então, nesse caso aqui é T sobre 4, aqui vai ser T sobre 4 também. Então, a força que você vai ter que fazer para poder equilibrar o sistema é só 1/4 da tração original. Mas se o peso é 240, quanto é que vale a tração para manter esse troço em equilíbrio? 240 também, né? O peso aqui é 240, o sistema está em equilíbrio, então isso significa que a tração aqui também vale 240. Mas, graças a esse sistema, você só tem, de 2 polias móveis, você só tem que fazer 1/4 dessa força. Então, quanto é 1/4 de 240? 240. Então, F igual a 240 divididos por 4, 60 newton. Olha que maneiro. Então, na verdade, um troço que pesa 24 quilos, né, se você dividir aqui por 10, se torna uma coisa de 6 quilos, como se estivesse puxando uma coisa de 6 quilos. Então, fica aí 4 vezes mais levinho o teu objeto. Olha como é que é maneiro isso, né? Como é que é útil. Agora, letra B, pegadinha do malandro. Porque ele fala o seguinte: qual o valor da força F necessário para erguer a massa com velocidade constante? Gente, povo de Deus, olha só. Toda vez que você vê isso num problema de dinâmica, um problema que envolve forças, isso aqui, deixa eu botar aqui de vermelhinho. Isso aqui, povo de Deus, é do diabo. Diabo, Beelzebub, coisa ruim. Porque olha só, esse lance da velocidade constante foi Newton que descobriu. Aí veio Galileu e depois Newton sintetizou na primeira lei. Ele é o grande lance da primeira lei, que demorou 2000 anos para alguém descobrir. Então, claro que não é fácil a gente pensar nisso e sacar logo de cara. Mas aqui tem uma macetão do BF que é o seguinte: toda vez que você tem um problema que fala em velocidade constante, tá? Risca a velocidade constante, escreve a palavra repouso ou parado. Porque isso aqui, crianças, é de Deus. É de Deus. Porque olha só, se o sistema está em repouso, você já até fez a conta, deu 60. Só que repouso, parado, sem movimento e velocidade constante na física é a mesma coisa, fisicamente falando, tá? Só que a gente pensa assim, puxa, tá movimentando aqui com velocidade constante, né? Pô, vai ser 60 a resposta. E é 60, tá? Então a letra B, a resposta da letra B é a mesma da letra A. Porque fisicamente falando, sistemas que estão parados, em repouso, a física é a mesma do movimento com velocidade constante. Essa é a grande sacada da primeira lei de Newton, que demorou tanto para alguém sacar, porque quando a gente acha que um corpo tem velocidade, porque tem força atuando em cima dele, mas não é verdade, tá? Então, claro que não é uma coisa fácil de você perceber. Então, sempre faz essa malandragem, todo probleminha de força, que ele falar que o bichinho tá andando com velocidade constante, que a gente acaba errando, risca e pensa, o cara tá parado. O sistema tá parado. Se ele está parado, qual é a física do parado? A física do parado você sabe, que é mole.
né? A física do parado é essa mesma física aqui. Claro que aqui é um pouquinho mais difícil, que a gente precisa relembrar dessa questão aqui das polias móveis. Mas uma vez sabendo isso, acabou, né? Você vai matar a questão mole-mole. Então, para você movimentar esse bichinho com velocidade constante, você vai ter que fazer a mesma força que é 60 Newton. Mas, BFinho, para tirar do repouso, eu não preciso fazer mais do que 60. Precisa. Naquele instante inicial, que você tirou esse troço do repouso, a força tem que ser um peteleco pelo menos maior do que 60. Mas depois que você vai lá e começa a puxar, e esse sistema começa a subir com velocidade constante, aí a física é a mesma do parado, que seria, no caso, 60. Gostou dessa questão, né? Sensacional. Então agora você não vai cair nessas pegadinhas de Beelzebub, aquele professor escroto lá de física teu lá, fica querendo passar achando que vai ser malandro e vai te derrotar. Mas não, você vai dar um Hainuke nele, que você vai derrotá-lo, tá? E você vai esfregar a prova na cara dele. Você vai lá e apresentar logo o notão. E aí você conta o segredo. Eu assisti a aula no Desesperando, e lá eu aprendi a fazer essas porcaria toda. Sacou? Então é isso aí, espero que você arrebente na prova. Um grande beijo, continua assistindo aí, hein? Se quiser, revisa as questões, vambora. Não para de estudar não, vamos arrebentar. Um grande abraço, até a próxima.